abandonados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Se você conhece esse louvor, fique de pé no seu lugar, vamos cultuar a Ele, vamos celebrar a Ele, vamos. E a canção continua: perseguidos, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Vamos lá, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos em alta voz: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga com fé: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Oh, 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 Amém. Glória a Deus. Cadê o Silvinho? Tem vídeo aí, Silvio? Onde está você? Pode sentar um pouquinho, amados. O pessoal está voltando. Obrigado, Diego e banda. Abençoados. Vamos lá, Silvinho. Libera para nós aí. Com a missão de formar ministerialmente a todos aqueles que foram vocacionados por Deus para servi-lo em obediência à grande comissão, o Seminário Teológico Nazareno do Brasil vem desde 1962 promovendo a capacitação de homens e mulheres para servirem nas mais diversas áreas ministeriais. Atualmente, com mais de 40 polos espalhados pelo Brasil,
Ele conta com professores especialistas, mestres e doutores em diferentes áreas do conhecimento. Através de um ambiente virtual de aprendizagem, discentes e docentes podem ter acesso a informações acadêmicas e dados estatísticos de forma instantânea. Estamos com as inscrições abertas. Saiba mais em www.stnb.com.br. Amém. Pastor Carlos Abeger está por aqui? Está no café? Depois eu apresento. Tem o vídeo do Só Água também? 1 minuto? O seminário faz parte do ciclo VGC, Vivendo a Grande Comissão. O VGC fala sobre evangelismo, batismo, discipulado, treinamento de liderança e formação teológica, né? Educação teológica formal. É muito importante que nós, pastores, superintendentes, entendamos que é necessário capacitar aqueles que foram chamados por Deus. Então, invista, participe. Queremos uma nova geração de jovens chamados por Deus nos nossos seminários. E vai ser uma bênção isso. Vamos investir, vamos crescer. Eu não sei se o Carlos Abeger está por aí, eu acho que ele estava. Não está? Está lá atrás? Ah, perdeu a chance. Ia presentear ele aqui agora. Não está aqui, perdeu, né, pastor Fernando? Paciência, né? Pastor Romero está por aqui? Romero também não está, perdeu a chance de novo. Eu já chamei algumas vezes para ganhar o livro, né? Mas tá bom, mais tarde a gente... Hã? Eu quero dar uma notícia boa para vocês também. Ontem aqui nós pedimos que os irmãos ofertassem para ajudar o pastor Flávio, né, que está bastante enfermo. Tínhamos uma meta lá de um valor a ser arrecadado aqui, receber de doação aqui, e para a glória de Deus esse valor foi atingido. Que Deus abençoe você e multiplique na sua vida que pôde ofertar. Então, nosso querido pastor Pontes, um homem de Deus, é uma honra tê-lo aqui, que tem dedicado sua vida para cuidar de outros líderes, outros pastores, assim como o pastor Xaxá também, outra lenda nazarena, pastor Brian Ripp, pastor Estevão, gente que tem envolvido outros nesse lindo projeto de cuidados pastorais. E tudo isso é uma bênção de Deus para nós. Só Água, está pronto? Vamos lá, vamos olhar mais um projeto do Só Água agora aqui, iniciativa global e que a JNI Brasil assumiu também. Brasil, ó, falando aqui em nome aqui do Só Água. Aqui foi o poço que nós abrimos agora, aqui nessa comunidade do Sertão do Piauí, onde deu muita água, a caixa d'água já está lá cheia, as casas aqui já estão sendo abastecidas. E ó, quero encorajar vocês que no dia 21 de outubro nós estaremos vindo aqui com o Só Água a perfurar um poço aqui também no Sertão do Piauí, junto com a pessoa aí do pastor Pedro. E nós contamos com o seu apoio. Eu quero convidar você que é líder da JNI, querendo participar dessa, só nos procurar e com certeza vai ser um tempo maravilhoso. Olha, você não pode ficar de fora dessa. Deus está levantando uma geração para transformar vidas e você faz parte desse projeto de Deus. Então, ó, JNI Brasil, Deus abençoe. Amém. Bênção. Já foram várias ações dessas, levando água para quem precisa, especialmente nas regiões onde há muita carência, e a chegada da água nesses lugares tem sido assim um renovo para aquelas comunidades. Então, se você puder, ajude também. O Pix, não sei se dá para digitar aí, mas existe o Pix da JNI Brasil, que é facinho, financeirojnibrasil@yahoo.com. Financeiro JNI Brasil, tudo junto, @yahoo.com. Se você precisar de mais informações, não deu tempo de anotar o Pix aqui, pastor Rafael Machado, por gentileza, vem aqui apresentar. Eu quero pedir uma salva de palmas para esse homem de Deus aqui, olha só. Deus deu a ele uma unção poderosa, que chama a unção das inscrições do nosso congresso. Ele tem sido uma bênção, coordenador nacional da JNI, missionário também, nazareno, cuida de comunicações. Tire suas dúvidas, pegue, se você não conseguiu anotar o Pix, você pega com ele, JNI Brasil, financeiro JNI Brasil,
Você viu que tem um Pentecoste acontecendo ali. Você viu, né? O Café Coste. Aqui lá o Pentecafé, aqui é o Pentecoste mesmo, né? Bênção de Deus. Eu quero chamar aqui à frente meu querido pastor Romero Moreira. Vem cá, pastor, nós oramos por você. Estamos felizes que esteja aqui. Vem cá, vem aqui, isso. Né? Era para você ter feito algumas coisas, mas fazer o quê, né? A gente não entende os planos de Deus. O que importa é que você chegou, né? Chegou com saúde, com segurança, junto com a delegação, né? Com livramentos de Deus. Eu quero presentear você e pedir que você dê uma saudação para o povo aqui, amigo. Muito obrigado. Paz, irmãos. Não temos dúvida que Deus nos guardou, irmãos. Deus nos guardou e nos trouxe debaixo da sua mão. E é sempre bom a gente entregar a vida nas mãos do Senhor, porque quando nós estamos debaixo do cuidado dele, está tudo certo. Prazer ver vocês. A gauchada está toda aí. Se vocês quiserem tomar chimarrão, é só chegar aqui no segundo banco, tá bom? A gente já fez alguns discípulos. Inclusive, quando a gente vem para cá, tem que trazer erva dentro, né? Daí o cara pergunta para a gente, o que você tem na mala? Eu tenho uma bomba, uma cuia e erva. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, meu amigo. É impressionante, eles tomam chimarrão, de fato, o tempo todo. Pode estar, sei lá, 2 graus na madrugada que eu peguei no retiro lá, que estava uma delícia, ou pode estar 40 graus, eles estão com o chimarrão na mão. É uma bênção de Deus, é uma alegria tê-los aqui. Muito bem. Toma chimarrão na praia, né? 59 graus, e eles com chimarrão firme e forte aqui, né? Quem quiser, então, dicas de como tomar chimarrão, é só procurar toda a equipe do Sul, pastor Zequinha, olha só, que família abençoada que está conosco aqui. Gente, vamos então louvar mais um pouquinho, mais um louvor, e na sequência, então... peraí, chegou o Carlos Abeger, pelo amor de Deus, irmão, vem aqui, meu amigo. Porque se eu sair com esse livro daqui, eu vou pegar ele para mim. Quero honrar nosso reitor, que tem feito um trabalho muito lindo, dando sequência ao trabalho iniciado pelo pastor Natanael. Ele está dando sequência. Vem aqui rápido aqui, vem aqui. Eu quero te dar o livro aqui para você. Reitor do seminário. Obrigado pelo seu trabalho, meu irmão. Que Deus te abençoe. Você tem 30 segundos para dar uma saudação para o povo aqui. Gente, muito bom dia, paz do Senhor. Obrigado, pastor Sandro, nos proporcionar esse tempo. Como vocês sabem, desde 62, o nosso seminário tem preparado pastores e líderes para o ministério. A cada tempo, a cada época, os desafios vão mudando. E para que a gente possa cumprir efetivamente o desafio de preparar obreiros, precisamos não apenas da tua oração, da tua parceria, mas também, principalmente, da inspiração do Espírito Santo de Deus, para que possa nos conduzir. E estamos nessa empreitada, nesse momento, servindo a Deus com muita alegria, cumprindo a nossa missão, debaixo da responsabilidade, dedicação e, principalmente, seguindo tudo aquilo que tem a ver com a nossa educação teológica nazarena. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, pastor Carlos. Deus abençoe. Agora sim, vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Graças a Deus. Vamos em pé, irmãos. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Nós exaltaremos o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar. Perto quero estar. Cantemos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Os amigos do Senhor em alta voz declaremos: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Em uma só voz cantemos: perto quero estar, perto quero estar, bem junto aos teus pés, Jesus, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Declare Ele: tudo, tudo, tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas é muito pouco, Senhor, perto de tudo que recebemos, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Os amigos do Senhor em uma só voz, vamos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, digno é o Senhor, sobre o trono estás. Sim, soberano Criador, vou sempre te adorar. Por isso elevo as minhas mãos, elevo minhas mãos a Jesus o Rei, ao Cristo que venceu. Ele venceu a nossa morte, sim. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ao terceiro dia, mas ressuscitou. Ele é digno, digno é o Senhor. Vamos lá, para fecharmos esse tempo, declare Ele em alta voz: digno é o Senhor. Sobre o trono Ele está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. O altar de adoração, por isso elevo minhas mãos
nossa morte, venceu nossas fraquezas, sim. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, Ele é digno de louvor, digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Digno. Amém. Glória a Deus. Vamos sentando, irmãos. Que bênção. Hoje o Senhor está falando muito aos nossos corações. Desde o louvor, a ministração aqui do meu amigo Gerson tocou nosso coração. E agora nós queremos receber o pastor Lourenço. Já foi apresentado, você já é de casa, pastor Lourenço. Já é um amigo querido. Obrigado, meu irmão. Esse não é de fora, esse é de dentro, esse é de casa. O doutor Lourenço e o doutor Hecton são irmãos de casa. Glória a Deus. Ontem foi espetacular assim a forma como Deus usou o irmão Lourenço, e agora vai ser assim também. Vamos abrir o nosso coração, porque Deus tem algo a ensinar. Estamos numa jornada, perceberam? Estamos numa trajetória, Deus está tratando a gente. E vamos ficar atentos agora. Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe. Pastor Sandro, eu tenho aqui um livro para o irmão de presente. O Gerson promete, mas não dá. Mas eu vou dar para o irmão um livro. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Bom, amizade faz assim, né? Facilita a provocação, né? Não, mas eu trouxe um para você, tá bom, Gerson? Tá? Parte do material que nós vamos apresentar e provocar os irmãos e as irmãs hoje, uma parte está aqui. Esse é o livro mais recente. Eu gostaria de entregar uma cópia para você e agradecer a Deus pela sua vida também, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Estamos lá com a equipe já apostos, né, para a gente poder hoje estabelecer uma estratégia. Ontem nós trabalhamos um pouco com vocês, usando mais uma visão militar, né? De conhecer o terreno onde nós temos e estamos atuando. E conhecemos quem de fato é o inimigo. O inimigo não são as pessoas, amigos de trabalho, amigos do trânsito, né? Entre aspas, às vezes, que nos fecham. Muitas vezes também colegas lá, vizinhos, amigos, se você mora em um apartamento, lá do condomínio, ou lá de casa, aquele vizinho que inclusive deixa o carro estacionado na frente do seu portão de saída, né? E essas pessoas, queridos irmãos, não são nossos inimigos. Estão muitas vezes em Cristo, mas não são nossos inimigos. O inimigo é quem está por trás de tudo, o príncipe das trevas, que domina essas pessoas, a consciência, a mente dessas pessoas, dos meios de comunicação. E nós temos que saber então, ontem procuramos identificar isso e saber quem de fato são nossos inimigos, de modo que nós possamos atuar, alcançar. Eu não costumo usar a palavra atingir, porque atingir é armar e atirar e matar, é alcançar as pessoas que estão sem Cristo, para que elas saiam das garras do maior inimigo de Deus, que é Satanás. Ontem nós procuramos mostrar para vocês o que está por trás do mundo. As forças ideológicas, as filosofias, as forças motrizes que mobilizam as pessoas e que muitas vezes nos mobilizam se nós não conseguimos identificar. E nós muitas vezes deixamos de sermos mobilizados pela palavra de Deus. Então ontem nós trabalhamos assim, falamos até que nós estaríamos aqui numa mesa redonda, numa sala de guerra, e à noite eu vejo que tem aí a sala de guerra de oração, né?
E nós fizemos aquele trabalho estratégico de identificar. No meio militar não há como você ir a campo, estabelecer um perímetro, usando a linguagem militar, sem conhecer esse perímetro, o terreno. Quem de fato precisa, de fato, ser atingido para alcançarmos outros. E Satanás precisa ser atingido com a vida de santidade, de dependência de Deus, da fraqueza, como o pastor Gerson já citou hoje, para que nós venhamos a sermos fortes. Então é necessário que nós façamos esse trabalho de estratégia. E agora nós vamos nos recolher para a sala de guerra interna, para podermos mapear o que fazer, quando fazer, que hora fazer, e convocar então os nossos instrutores, que são os pastores, esposas de pastores, as pastoras, para que eles agora preparem os membros da igreja para essa batalha, que eles saibam identificar. E hoje então nós vamos trabalhar com essa parte interna nossa eclesiástica. Ontem fomos ao mundo, conhecer aquele terreno, e agora vamos trabalhar para podermos fazer isso. E por isso que nós chamamos isso de santidade responsiva, porque ela responde no cotidiano da vida. Lá na parte de cima tem os contatos meus, no final também tem o Instagram e etc. Depois você poderá me contactar. E é importante que nós venhamos a compreender a palavra de Deus. Primeiro, eu falei para vocês ontem, eu tenho a mania desde a minha adolescência de querer dizer que Deus é o centro, o restante é periferia. Inclusive, agora vai pegar a salvação. A salvação é um quebra-galho de Deus para me colocar em ordem na desordem que eu, como ser humano, fiz. Às vezes, falando assim, a pessoa não entende bem, porque eu e você fomos educados de que a salvação é a mensagem central da Bíblia. Eu disse, ela é a mensagem do meio. A central precisamos devolver para Deus, que nos criou, contra quem nos rebelamos em Adão, que nos amou e prometeu, por meio do seu amor, nos recuperar de volta, e poderia destruir tudo. Eu imagino Deus que poderia destruir tudo. Falava, tá bom, já que você, Adão e Eva, rebelaram-se, eu vou fazer tudo de novo. Tchauzinho. E num toque, assim como tudo se fez tarde e manhã, tudo se deixou de fazer tarde e manhã. Mas ele falou, não, eu criei vocês para que eu pudesse expressar meu amor a vocês. Ainda que vocês me devolveram rebelião, eu quero ensinar vocês a principal característica da raça que eu criei, raça humana, que é o amor. Não é bom que o ser humano esteja só. Os 2 grandes mandamentos focam o amor. Mais do que isso, tudo no mundo vai se acabar, mas não o amor. Então é necessário que nós venhamos a compreender que Deus é o centro de tudo, porque nos criou, nos ama e nos está resgatando. Hoje eu vou procurar mostrar para vocês que o resgate de Deus não é só a nossa salvação individual, é mais do que isso. E aí você vai compreender como soldado de Jesus, como ir a essa batalha no mundo, levando a santidade. Deus é referencial. O texto que está projetado é 1 Pedro 1, 13 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Romanos 12, 2. Um outro costume importante para você, que é líder, é fazer conexões no texto bíblico. Textos que tratam do mesmo assunto. Chamamos isso de referência cruzada. A não ser que você não acredite que Deus é o autor da Bíblia, é diferente. Se Deus é o autor da Bíblia e os humanos escreveram que Ele inspirou, a mensagem é uma só. Então nós podemos conectar os textos que tratam do mesmo assunto e ver a ideia completa que Deus quer nos apresentar. Romanos 12, 2 diz a mesma coisa. Em vez disso, pelo contrário, o segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo procedimento. Em todo procedimento, isso é fundamental.
não só na minha vida interna, não só na minha religiosidade lá no meu quarto, não só lá na minha igreja, na minha comunidade, em todo o vosso procedimento. Em todo, exclui quantas coisas? Nada. Inclui quantas coisas? Tudo. Porque está escrito, vamos falar comigo? Está escrito, sede santos, porque sou santo. Vamos repetir. Sede santos, porque eu sou santo. Eu vou ser santo não a partir da minha compreensão do que é santidade, mas a partir do caráter santo de Deus, da natureza de Deus. Há um teólogo que nem sempre é bem aceito em nosso meio, Emil Brunner, mas que ele apresenta uma compreensão de ética fantástica. Ele mostra que a ética, ela estabelece como devemos ser a partir dos atributos de Deus. Packer escreve um livro, Conhecendo a Deus, mostrando que quanto mais conhecemos a Deus, mais nós conseguimos conhecer quem deveríamos ser. Bem interessante isso. E vamos caminhando um pouquinho mais, e depois que Deus nos dá esse espaço, somos enviados ao mundo. Não, mas o missionário é enviado ao mundo. Com certeza. É verdade bíblica. Deus chama alguns para serem missionários, alguns chamam de apóstolos, a palavra grega, a palavra missionário vem do latim, que tem o mesmo significado. Trabalho fantástico, estávamos conversando agora com uma irmã, missionária ali no Paraguai, as grandes dificuldades, e Deus chama alguns para esse trabalho. Mas Jesus não disse que somente eles são enviados. Eles são enviados, precisam de nossas orações, precisam de nosso sustento, suporte, socorro. Mas Jesus disse, Pai, peço não que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. No texto original, a forma gramatical aqui, nos guarde do maligno, inimigo. Somos enviados ao mundo. Precisamos recuperar essa verdade das Escrituras. Santifica-os na verdade. A santidade não é só estilo de vida, é seguir a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu e você, qualquer membro da igreja, somos enviados ao mundo. Aí temos Romanos 8:18. A criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Já temos essa experiência no dia a dia. Olha só a parte final do versículo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ontem, ao final, eu falei que ia mencionar hoje Atos 17:6, e vamos mencionar, já começamos a mencionar o tema que está lá. Se a criação aguarda a expectação dos filhos de Deus, qual é a imagem, a manifestação que nós, como igreja evangélica no Brasil, estamos dando ao mundo? É isso, silêncio. O mundo não está vendo. Está vendo outras coisas, especialmente nesse momento. Teríamos um Brasil diferente se nós estivéssemos cumprindo o que Jesus falou? Meus irmãos, eu tenho vergonha às vezes de dizer que eu sou evangélico para as pessoas. Não deixo de dizer. As pessoas têm uma imagem nossa muito desfocada, deturpada como cristãos. Nós precisamos recuperar isso. E hoje o desafio meu para cada um de nós aqui é essa recuperação. E a recuperação ontem já mostramos no final como pode ser feita, e hoje vamos completar. A santidade envolve pureza, envolve separação do pecado. O pastor Gerson foi aqui no primeira parte, bastante intenso em mostrar isso. A santidade é um estado interno e experiencial da vida com Deus. Somos concordes com isso. O que eu quero desafiar é que a santidade também envolve a vida concreta do cotidiano, manifestando o estado de vida pura e sem pecado para o mundo.
A próxima frase projetada é a de Billy Graham. Todos conhecemos. Ele disse: nós somos as Bíblias do mundo, que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. E que Bíblia o mundo está vendo, gente? E que sermão o mundo está vendo de nós, crentes, cristãos, evangélicos no Brasil hoje? Pode ocorrer que para nós a santidade seja apenas uma experiência interna subjetiva e espiritual. Apenas uma experiência do indivíduo. Quando nós hoje começamos a estudar certas correntes filosóficas da história, e estudarmos a teologia, não é difícil verificar a invasão de algumas ideologias das correntes filosóficas. A filosofia é muito boa, eu preciso dela para entender o mundo, onde nós estudamos um pouquinho aqui de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Existem tantos outros filósofos que precisamos estudar, que dão suporte para o mundo ser o que é. Mas quando às vezes a filosofia se torna matriz de vida, uma determinada filosofia, e há livros interessantes que falam da filosofia cristã como matriz de vida, a partir das escrituras, excelente. Mas quando certas abordagens da história do pensamento humano, das ideias humanas, elas se tornam a raiz até da nossa teologia, e nós não percebemos, nós estaremos inserindo na palavra de Deus uma doutrina, ou muitas vezes, que ocorre aqui no que eu vou falar, inserindo na palavra de Deus o exagero de uma visão filosófica. A Bíblia mostra a salvação individual, isso é bíblico. Eu não posso, ao ser salvo, terceirizar minha salvação para os meus filhos e netos, para as minhas noras, não tem como. Isso é bíblico. A visão da individualidade é bíblica. O dilema é o individualismo, que ganhamos do iluminismo filosófico da modernidade. Isso significa dizer que eu olho para a minha espiritualidade, eu olho para mim, o meu relacionamento com Deus. Eu venho para um culto para adorar a Deus, e é a minha experiência que vale. E eu vou para o meu lar, é a minha experiência que vale. Eu vou para o meu trabalho, é a minha experiência que vale. E às vezes até digo, aquele profano, aquele ímpio, eu não, sou santo, sou salvo. Eu tenho a pólice de seguro contra o incêndio do inferno, o outro. Isso é individualismo. Nós, ao longo do tempo, saímos da verdade bíblica, da salvação individual, da experiência individual, para o individualismo, que nos leva ao egoísmo, e nós não somos mais lançados ao mundo. E quando Jesus diz, eu envio vocês, e nós olhamos para os missionários, tá bom, você vai, eu pago a conta. Isso é individualismo. Há estudos hoje já avançados, mostrando essas raízes do individualismo que estão deturpando a prática eclesiástica, a prática cristã e até a teologia especialmente sistemática. Então nós precisamos, queridos irmãos, entender que estes textos mostram uma espiritualidade ativa e engajada de todos nós, ainda que cada um de nós individualmente sejamos salvos. Aí entra o que nós chamamos de uma santidade responsiva, que vem por uma ética responsiva, e muitas vezes não conectamos a ética à santidade. É interessante nos seminários que geralmente a aula de ética tem 2 créditos chorados. Quando hoje nós trabalhamos no campo da ética, e na ética missional, que até o fim espero que dê tempo de falar, a palavra dever é substituída pela palavra em inglês witness, ou testemunho. Quando eu conecto a palavra, aliás, o conceito de ética bíblica, com Atos 1:8, eu coloco cada cristão como um missionário de Deus onde ele vive. Quando nós falamos, sede minhas testemunhas, olhamos para os missionários, está vendo? Olha lá, você não está cumprindo o seu papel.
E é isso que hoje eu quero mostrar para vocês. Há fatos da revelação bíblica que demonstram verdades mais profundas, que nós precisamos entender, que nos leva à santidade ativa e responsiva. Mateus 5, 13 a 16, há uma palavra de John Stott que eu vou citar no finzinho. Gente, aquilo vai desmontar a gente, vai tirar todo o chão que temos. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Ontem eu perguntei: alguém comeu feijão com gosto de sal? Lembram? É para ele esticar aquela ilustração para agora. Vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nossa equipe de iluminação não combinei. Será que dá para desligar tudo aqui para a gente? Vamos ver se dá, hein? Desliga tudo. Pode deixar aqui. E aí? Se estivéssemos à noite aqui, estaria escuro. Aí vocês levantariam o celular. Tá? Levantariam, pode ligar, obrigado, viu? Nós levantaríamos o celular e vocês veriam como seria cada um de nós no meio ambiente onde vivemos. Jesus não disse: vocês missionários serão sal da terra, vocês missionários serão a luz do mundo. Os demais crentes vão frequentar na missa evangélica do domingo, no templo sagrado. Eu só habito lá, não habito na tua casa, não habito no teu carro. E vão ouvir alguém do púlpito com autoridade, como um clero, e pagam lá a oferta missionária. Isso é vida cristã. Eu não digo nem que é o 5º evangelho, isso que é o 15º, mas é o que vivemos, é o que pregamos, é o que muitas vezes ensinamos ao nosso povo. Não devemos então estar juntos ao domingo? Não, não foi isso que eu disse. Não devemos estar no templo? Não, não foi isso que eu disse. Eu não posso considerar o templo sagrado. Neste livro que estou dando ao Gerson, que ele não deu o livro para vocês, mas eu vou dar para ele. E para o querido pastor Sandro, há 2 capítulos em que eu mostro que a partir de Jesus há uma mudança de chave no princípio da habitação do sagrado e do conceito de adoração. 2 capítulos, resumidamente. Então, o que Jesus está dizendo é que vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Para que vocês são o sal e a luz? Para que vejam as vossas obras, não as vossas doutrinas apenas, não os vossos ajuntamentos apenas, vejam as vossas obras, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O mundo só verá Deus se ele nos enxergar. A santidade começa como uma disciplina devocional, uma experiência de vida com Deus, e vai mais longe do que isso, muito mais longe. O que eu estou tentando mostrar para vocês é um ensino de Paulo, quando ele disse em Atos 20, 27, nunca esquivei de anunciar a vocês todo o conselho, no texto grego é bulê, propósito de Deus. Paulo não nos ensinou um evangelho parcial. Paulo nos ensinou todo o conselho, toda a vontade de Deus. É preciso considerar o evangelho em toda a sua completa forma e extensão. Eu gostaria de começar então aqui, abrir um espaço, começando do começo. Novamente Deus, e quando eu falo em Deus, estou falando na Trindade. É interessante que a visão cartesiana da modernidade, que tem muita coisa positiva inclusive, nos deu um bisturi na mão que nós chamamos na academia de bisturi cartesiano. Nós vamos separando tudo na Bíblia, que está tudo junto. Corpo, alma e espírito, separamos. Ah não, é só corpo e alma, outra é corpo e espírito, está tudo junto. Trindade, triunidade, aí nós pegamos o bisturi e cortamos tudo. A patrística, isto é, os pais da igreja, os teólogos da patrística, da primeira época, trabalhavam muito com a visão trinitariana. Uma das primeiras discussões da teologia na igreja cristã foi sobre trindade. Nós temos que entender Deus a partir de Deus, da sua unidade, da sua triunidade. Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia: quereis ver a trindade, ide ao Jordão. Eu digo: quereis ver a trindade, ide à criação. Eu vejo já a partir da criação, Deus ali como trindade.
Deus o Criador, Espírito Santo pairando sobre as águas, e Jesus sendo prometido em Gênesis 3,15 para outro evangelho. E aí vai para o resto da história. Claro que, num dado momento, Jesus assume nos salvar. Num dado momento, o Espírito Santo nos assume convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos ensinar tudo. Mas é Deus, é a Trindade agindo. Parece-me que nós temos aí, na nossa teologia, um politeísmo de Trindade. Precisamos reestudar a doutrina da Trindade profundamente e ver a ação de Deus como um todo na nossa vida, não só nos salvando, recuperando toda a criação, e essa é a verdade que nós vamos perdendo. Deus, Ele envia seu Filho para completar uma obra que Ele quer fazer desde Gênesis 3,15, quando Ele prometeu, e ontem foi citado aqui isso. Restaurar toda a criação, não só a nossa salvação, é tudo. Por isso que depois, nos fins dos tempos, Ele dará novos céus e nova terra para nós. E aí então, vou perguntar, para que fomos criados? A teologia explica, viver para a glória de Deus. Tem base bíblica para ninguém reclamar aí, né? Pelo menos algumas. Isaías 43, 6, 7, Efésios 1, 1. E eu fiquei um dia pensando assim, como que eu posso explicar isso para o empresário? Porque trabalhando com ética, bioética, eu trabalho com empresários, com profissionais da área de saúde. Como é que eu vou explicar para o médico que você, a partir de agora, quando for fazer uma cirurgia, faça para a glória de Deus? Ele falou, bom, eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou fazer para orar? Me ajoelho ao lado do paciente na mesa de cirurgia? Difícil explicar. A teologia explica pela Bíblia, mas ainda é muito abstrato. E aí eu venho da área de ensino e sempre o professor está preocupado em explicar de maneira que as pessoas possam entender. Eu falei, eu preciso encontrar na Bíblia uma resposta para isso. Clara, objetiva. Aí eu fui em Jesus. O que Jesus disse que seria a maior coisa do mundo? Vocês já sabem o que é? Os 2 grandes mandamentos. Voltamos ao amor. Aí quando eu vou olhar em Jesus e vou ver os 2 grandes mandamentos, eu começo a descobrir, vejam aí, eu vou descobrir que olhando os 2 grandes mandamentos, viver para a glória de Deus é viver em comunhão e harmonia, primeiro com Deus, porque eu vou descobrir 2 mandamentos, mas 3 níveis de relacionamento. 3 níveis de relacionamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se eu tenho uma autoimagem equilibrada, eu vou projetar isso no meu próximo. Se eu tenho sentimento de superioridade, o meu próximo é nada. Se eu tenho sentimento de inferioridade, eu não sou nada. Então Deus fala, isso está em Romanos, naquela exercício, né, de referência cruzada, Romanos 12, 3. Vê lá, ninguém pensa em si mais do que convém. Então, visão equilibrada de mim, eu projeto no meu próximo. Aí eu fui conferir com Gênesis 3. Depois da queda existem as consequências. E eu percebi que um item eu precisaria acrescentar aqui, porque Jesus fala de relacionamento entre pessoas. E agora eu preciso trabalhar com relacionamento com a criação de Deus. Adão e Eva pecam, se escondem, e o que acontece? Deus pergunta, Adão, o que aconteceu contigo, garoto? Deus já sabia. É uma pergunta apenas para que ele identifique a si mesmo no seu estado. Rompeu com Deus. Rompeu consigo mesmo porque ele ficou com vergonha, pudor. E depois ele ainda tem a vergonha de lançar a culpa em Deus e na mulher. A mulher que tu me destes. Rompeu com o próximo. E o versículo 18, 19, fala que a terra passaria a produzir o quê? Espinhos, ervas daninhas. Então começam os dilemas ambientais. O falecido e grande teólogo Franz Schaeffer escreve um livro, A Poluição e a Morte do Homem, a partir dessa concepção. Ele vai na criação para mostrar que com a queda, as implicações não foram só humanas contra humanos e humanos contra Deus, mas contra a própria criação. Por isso que Deus
tem como plano restaurar a criação. Então eu nasci para viver para a glória de Deus, isto é, viver em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada. O que aconteceu então com a queda? A queda no Éden quebrou, rompeu com os alvos para os quais nós fomos criados. A queda, então, eu mostrei ontem, não vou precisar investir hoje aqui, foi uma declaração de autonomia do ser humano contra Deus. Esse é o ponto essencial que devemos ter. Eu trago para vocês, gosto muito de ilustrações, eu trago para vocês uma ilustração para entender toda a história humana de criação, queda e recuperação. Esse material já dei para o pastor Sandro, depois, tanto de ontem quanto de hoje, ele vai depois passar para vocês, todinho, inclusive com anotações minhas, tá? Tá bom? Então, vejam bem. Assim fica mais fácil para vocês acompanharem, né? Então, vejam bem. Há um livro muito interessante, depois de muitos anos eu acabei descobrindo, saiu uma nova versão agora, mas em impressão, que é o Supremo Propósito de Deus, que é o próprio Deus. É um livro interessante. Eu tinha trabalhado muito com isso, falei, não tem literatura que trabalha com isso. Aí eu descobri esse livreto muito simples, e eu vou mostrar para vocês já. Ele é publicado aqui, lá em Minas Gerais. E aí peguei todas as ilustrações do texto, peguei essa compreensão, coloquei num desenho. Vamos lá, trabalhar? Para que fomos criados? Eu começo com a Trindade. Deus desejou no seu coração nos criar. Ali está, se vocês forem ver, a letrinha A, levando para a letrinha Z, a finalidade para a qual Deus nos criou para a sua glória, para viver em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada. Esse era o plano de Deus original. Você vê que a seta que sai da letrinha A, ela vai até a letra Z, numa linha reta. O que aconteceu em Gênesis 3? Gênesis 3 aconteceu exatamente isso. Adão e Eva se afastaram de Deus e mudaram o rumo da história humana. Base bíblica, Romanos capítulo 5, versículos 2 ao final de Romanos 5. E aí nós podemos ver então nada mais, nada menos do que o ser humano se desviando do caminho, da rota que Deus tinha estabelecido. Bom, Deus exerceu o seu amor para conosco, exerce ainda, Romanos 5:8, e em Gênesis 3:15, tem o que nós chamamos na teologia de proto-evangelho. Este é o primeiro evangelho, quando ele promete trazer do descendente da mulher a resposta. E aí está a resposta: a cruz e a pedra removida do sepulcro. Esquecemos muitas vezes da ressurreição. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42, 43, fala que nosso evangelho, se não tiver a ressurreição, ele será vão. Precisamos falar de cruz e ressurreição. A história humana tem um centro: encarnação de Jesus, nascimento, crucificação, ressurreição, ascensão e a volta de Jesus. 5 pontos, não um só. Se eu coloco a cruz como centro, eu estou chamando o centro do evangelho de maldição. Se eu coloco a ressurreição, eu estou trazendo a resposta, a vitória. Aí eu incluo então esses 5 itens como centro da história. Então está ali, Jesus nos traz de volta para aquele caminho. Ele ressuscita. 2 Coríntios 5,15 diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E aí retornamos àquele caminho. Um dilema que tem acontecido nessa visão do todo da nossa história está aqui. Perceberam? Está aqui, olha lá. Indo e voltando para mostrar para vocês. É que nós desenvolvemos a nossa compreensão teológica e prática, focalizando itens B, C e D. Começamos pela história da humanidade na queda e mostramos a cruz. Só que a história começa no item A até o Z e inclui B, C e D. Por isso que eu digo que a salvação é meio, não fim. Sem a qual eu não consigo chegar ao fim recuperado. Então a salvação é extremamente importante, mas é um pedaço da história, para que Deus recupere a minha vida. Temos aí então a redenção, como restabelecimento do propósito divino para a criação.
Deus, por nos amar, toma essa iniciativa. Gênesis 3,15. Eu preparei um desenho, uma ilustração um pouquinho melhor para vocês, mais colorida, mais recente. Novamente eu começo com a Trindade, Deus. Deus vem e nos cria, tá? E qual é o plano da criação? Vivemos para a glória de Deus, em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Mas vem a queda, Jesus vem para nos trazer de volta. E aí nós vamos viver em comunidade com os irmãos na fé. Mas Deus nos envia ao mundo para que vivamos nesse mundo e possamos viver até a volta de Jesus. Qual o dilema? O dilema é que centralizamos tudo só na recuperação do ser humano. Precisamos entender que a recuperação existe, ela é necessária, mas o centro deve ser em Deus. Olhem o item 7, na versão anterior, leiam o que está escrito: vida no mundo, na sociedade, buscar sustento para esta visão centralizada em Deus, mudar o item 7. Vida no mundo, na sociedade, sendo sal, luz, embaixadores, rética responsiva. E agora, olha o que está escrito em vermelho que vai aparecer. A igreja, sociedade de contraste. Levando a santidade para o mundo, levando o modo cristão de viver no mundo. Percebem? Esse é o grande desafio que temos, como cristãos, cada um de nós. Às vezes nós fazemos uma interpretação da grande comissão, que é o grande mandado de Jesus. Essa palavra grande comissão não está na Bíblia, mas nós, como Trindade, estabelecemos para compreendermos melhor. Nós entendemos que muitas vezes está no id, olha lá a letrinha amarela, né? O id. Quando fazemos uma análise mais profunda no que o texto diz, vamos descobrir que está no fazer discípulos. Eu tenho um desenho na parte seguinte, não vou investir tempo aí não, porque é questão de exegese, essas coisas, vocês poderão ver com mais calma em casa. Quando nós fazemos uma análise desse texto, nós encontramos um verbo principal, que é fazer discípulos, e 3, imperativo, aliás, encontramos 3 particípios trabalhando junto com esse verbo, mostrando em que condições o fazer discípulo vai ser realizado. Só vou mostrar para vocês, mas sem precisar investir muito tempo. Ao irmos, uma tradução melhor, né? Ao irem viver a vida, façam discípulos. Ao fazerem discípulos, batiza, conecta-os no corpo de Cristo, ensina até que Jesus venha. Vejam que começa com uma declaração. Versículo 18, todo imperativo no Novo Testamento, ou quase todo, começa com uma declaração afirmativa que indica o ponto de partida. Toda autoridade me foi dada. E aí, então, eu faço 2 desenhinhos na exegese, vocês terão lá depois para ver isso, né? Nos verbos, a ideia, quem estuda grego, o verbo principal ele é um constativo, mostra o todo, um auristo, e o auristo inicial, o particípio, mostra o ponto de partida como ingressivo. E no fim, o nosso papel é envolver todos na grande comissão. Jesus, conversando com seus discípulos, disseram: terminamos a nossa conversa, eu vou embora, e vocês, ao irem, façam discípulos. O ir é natural, o fazer discípulos é desafio, é imperativo. E ao fazerem discípulos, batize. Para batizar eu vou mostrar a essas pessoas a igreja, para que elas testemunhem a igreja. Ensine essas pessoas para que elas sejam inseridas no mundo e possam, assim, sendo inseridas no mundo, viver o evangelho em si. Esse ensino é para que as pessoas tenham uma vivência no mundo, como sal, como luz, como embaixador, vivendo a santidade. Então, o que é esse fazer discípulos e viver em santidade no dia a dia? É vida na vida. Eu vi que em um dado momento vocês têm a palavra intencional, e isso é o intencional. Não é uma estratégia opcional. Transfusão vivencial, que eu chamo, é como eu faço uma transfusão de sangue de uma pessoa para outra, eu transfundo as células, as hemácias dele para aquela pessoa. Discipulado é uma transfusão vivencial, modelo de vida. Agora, nós demos um jeitinho, né, bem brasileiro, de não precisar ter mudança de vida.
Criamos estruturas, programas, estratégias, atividades, ativismo. E dissemos, se você estiver presente lá, a gente até perguntou, você não tem ido mais na igreja? Eu sou a igreja, o que está acontecendo? Aí um jovem disse, pastor, desculpa, sofri um acidente, fiquei internado 3 meses na UTI. Eu soube que você não foi me visitar. Você não foi na igreja? Eu sou a igreja. Jesus morreu por mim, não por equipamentos. Equipamentos são necessários, o templo é necessário para facilitar a nossa vida. Então, nós demos um jeito de formalizar a espiritualidade, criar todo um conjunto de prática com afirmações possivelmente teológicas, e se o crente cumpre aquilo, a métrica está resolvida, você é aprovado. É mais fácil do que fazer discípulos. Fazer discípulos, a minha vida tem que ser transformada. Aí você fala para mim, bonitinho, né? Porque você hoje vive do ministério. Eu fui contador. Como ser contador, cristão e brasileiro ao mesmo tempo? Como ser médico, despachante, advogado, pedreiro e cristão ao mesmo tempo? Aí surgiu um livro meu, dando um jeito no jeitinho, como ser ético sem deixar de ser brasileiro. Está esgotado, eu espero voltar a publicar nos próximos semestres. Para mostrar para o cristão que ele seja qual for a sua condição, qual for a sua profissão, o desafio dele é chegar ao ideal de Deus. Porque eu chegando a esse ideal de Deus, eu tenho vida para mostrar. Eu não tenho uma folha corrida de serviços para mostrar. Eu tenho vida, uma folha corrida de vida. Vida calejada, de enfrentar dificuldade, difamação, má compreensão, perseguição. O meu eu interno sendo dobrado por Deus. E Gerson falou tudo isso de manhã, não preciso falar para vocês. Aí eu tenho que mostrar para fazer discípulos. Vem fazer um discipulado comigo, vamos estudar a Bíblia. Discipulado inclui estudar a Bíblia, ensinando. Mas envolve mais vida. Envolve vida. E aí está, transfusão vivencial mais do que transfusão operacional ou funcional. É preciso ter, sim, o lado operacional, o lado funcional, sem dúvida, uma coisa não pode ser dispensada, mas a essência qual é? Você pode fazer um bolo gostoso, com farinha, bonitinho, preparar ali uma forma untada para os homens que não sabem o que é, passar manteiga para não colar o bolo, mas se não tiver fermento, os donos de casa vão dizer, vai sair um bolo duro. Precisam de todos os ingredientes. Nunca deixei de anunciar todas as coisas, Paulo diz. Vidas transformadas que poderão ser transformadoras para que vidas outras não transformadas sejam transformadas e também transformadoras. 2 Timóteo 2:2, Paulo fala, procure pessoas fiéis, para que elas também transmitam a outras. Estruturas, programas, estratégias são necessárias. São meios e não fins em si. E aí muitas vezes desenhamos a missão da igreja mais ou menos como isso aí, ó. Tá? Aí eu ponho um templo mesmo. Estruturas, programas, eventos, atividades, liturgia, a missão para consigo mesmo. Quando vamos para o mundo, vamos testemunhar, distribuir alguns folhetinhos, evangelizar na praça pública e fazer missões. Acabou o nosso papel. A isso nós chamamos de um conceito soteriocêntrico baseado só na doutrina da salvação, pragmático e programático em si. E aí eu preciso parar um pouquinho para redescobrir o sentido da minha vida, que eu já falei há pouco, para redescobrir o sentido da finalidade da igreja. Aí alguns de nós dizem, bom, a igreja existe para adoração e missão. Está errado isso? Não, de jeito nenhum. Outros dizem, não, a missão da igreja não é isso, a missão da igreja é fazer missões. Está errado isso? Não. Outros dizem mais, que o nosso maior chamado é para servir.
Eu diria servir como resultado de vida ou servir por servir? O maior chamado é servir. Está errado? Não, também não. De jeito nenhum. Cada um deles mostra uma faceta de um todo. Eu preciso descobrir do todo. Só pegando algumas citações aqui, eu vou agora citar o Kevin DeYoung. Ele diz que a missão da igreja é ir ao mundo, fazer discípulos, proclamando o evangelho de Jesus, no poder do Espírito, reunindo esses discípulos em igrejas, para que eles adorem o Senhor, obedeçam os seus mandamentos, agora e na eternidade. Frase muito joia, só que ela deixa o crente dentro da igreja. Não coloca o crente, como Jesus disse, a ser enviado ao mundo. A frase está errada? Não, ela está incompleta. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora eu pego um autor famoso, Rick Warren. Ele diz que a Bíblia nos diz que Jesus veio fazer 3 coisas. Ele veio para que eu seja perdoado, pelo que fiz, receba um propósito na vida e tenha um lar no céu. Só isso. Está errado? Não, mas é parte. Eu ser perdoado, excelente, é isso mesmo. Receber um propósito na vida, excelente. Ele fala em 5 propósitos. Agora, que eu vou ter um lar no céu, excelente, é isso mesmo. Aonde está o fato de eu ter necessidade de ser devolvido ao mundo? Neste livro que está aqui, que eu dei para Sandro, vou dar para você também, viu, Gerson? Já ganhou demais, né? Eu não estou de trazer mais, não daria para vocês. Então, agora eu faço um desenho para vocês, muito interessante, para que vocês possam entender esse todo. Novamente eu começo com a Trindade, com Deus. E aí eu vou descobrir para que a igreja existe, a missão da igreja. Para que a igreja existe, a finalidade para a qual existe. Então eu preciso desenhar aqui. Não desenhei um templo, desenhei uma esfera. Poderia desenhar pessoas, seria o melhor. Para quê? A missão essencial da igreja é viver para a glória de Deus. Viver em harmonia e comunhão com Deus, com o seu próximo, consigo mesmo e com a natureza criada. É para isso que nós existimos. Os hinos que cantamos, muitos hinos que estão aqui, praticamente todos, expressando o nosso louvor e adoração a Deus, reconhecendo a soberania de Deus. E essa adoração que expressamos no culto, agora eu estou em Romanos 12, 1, estão vendo? Ela nos remete a viver dia a dia, quando nós, ao tomarmos decisões, colocamos nossa vida no altar de Deus. Seja no emprego, no ministério, no relacionamento doméstico, onde for. Toda vez que eu quero saber o que Deus tem para mim, eu decidir isso. O que a palavra de Deus diz? É vida no altar. Gálatas 2:20, que já foi citado aqui, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu falo, bom, eu quero, com a cultura de hoje, eu quero a cultura de Deus. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Romanos 12:8, 7:8, mas porque o pecado habita em mim. A carne milita contra o espírito contra a carne, e esse se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5. Então, a questão fundamental é levarmos cada cristão a adorarem a Deus como resultado de uma vida no altar, dia a dia. A adoração vai ser fantástica. E aí, então, eu vou viver no mundo. Olha lá, a seta se construindo, vou viver no mundo. É uma seta dupla, vou e volto. Exercer a minha profissão, meu trabalho. Jesus disse que eu sou enviado ao mundo, seja missionário, cristão, pastor, seja quem for, pastora, é enviado ao mundo para viver nesse mundo. Qual é o meu papel nesse mundo? Testemunhar, evangelizar, fazer missões, socorrer ao necessitado, ação social, ação profética e assim por diante. Só que a igreja precisa ser edificada. Então agora é uma seta que vai ser construída ali. Essa seta é como se tudo aquilo estivesse dentro da vida da igreja. A missão para consigo mesmo da igreja. Missão para com Deus, missão para com o mundo, porque a igreja cumpre uma missão consigo mesmo do cuidado. Ensino, consolo, comunhão, demonstração e assim por diante. E a igreja é fortalecida para poder viver no mundo. E aí então o que vai acontecer é que eu vou ver os diversos dons na igreja. Percebem? A isso nós chamamos de visão tridimensional da missão
de Deus, a missio Dei, isto é, a missão que Deus tem, não é a missão que Ele dá para a igreja, é a missão que Ele dá, que Ele tem, e Ele convida a igreja a cumprir a missão dEle. Essa é uma outra necessidade de correção nos livros de eclesiologia. A missão é de Deus, e Ele nos convida para cumprir a missão dEle, que é restaurar todas as coisas. E aí, queridos irmãos, o que acontece? Vai acontecer que isso nós chamamos de missão holística. Isso a gente aprende em Lausanne. E agora vejam o que acontece ali na missão para com o mundo. Sociedade de contraste. Nós somos uma sociedade, somos chamados a sermos uma sociedade de contraste com o mundo, levando para a nossa vida, para a nossa ideologia de vida, os ideais e princípios da palavra de Deus, para que o mundo conheça. Fazendo um desenho, há poucos dias mostrei isso para Michael Cohen, um dos grandes missiólogos de hoje, ele achou bem interessante esse desenho, que nós mostramos a história humana. Essa história humana começa na criação, Adão e Eva. Vem a queda, depois vem o grande prejuízo da vida, resultado da queda, Nimrod, Babel, Noé aparece aí, e aí Deus, disto faz todas as nações, diversas nações. Em Gênesis 3,15 Deus prometeu restaurar, e Ele agora convoca um homem para restaurar isso, que é Adão em si. Abraão em si. Gênesis 12, 1 e seguintes. De Abraão vem o povo hebreu. Você será bênção de todas as terras, a todas as terras. Aí vem o povo de Israel. E o povo de Israel se vangloriou tanto de que Deus o tinha escolhido, que ele se achou melhor do que o povo. A arrogância caiu em cima de Israel. E aí Israel começa a querer copiar os deuses em si. A história do bezerro de ouro lá com Moisés, os juízes, o comprometimento deles, incestuoso com os deuses daquela época. Deus disse, tá bom, já que você não aceita, eu vou levar você para o cativeiro. E separa alguém desse cativeiro, que é o povo de Judá. Aí Judá fica feliz da vida, somos separados de Deus. Esperam quem? O Messias político para os libertar do Império Romano. Deus fala, tá bom, sem nenhum problema, meu plano continua. Aí então Deus chama a igreja, dos dois povos faz um povo só. Efésios 2. Romanos 9 a 10, a 11. E ele então chama o que nós hoje temos chamado para podermos ir mais um pouco além da visão missionária, que é bíblica, estamos chamando isso de igreja missional. A igreja missionária, que é bíblica, ela desafia homens e mulheres que se sentem vocacionados para ir para o campo missionário. Excelente, é isso mesmo. Nós estamos procurando mostrar essa outra faceta, chamando de igreja missional. Isto é, nós vamos para o mundo, levamos pessoas a Cristo, trazemos para viver na nossa comunidade, ensinamos essas pessoas a serem bons crentes, a viverem, cumprirem horários, e não devolvemos para o mundo. Não devolvemos para a cidade, para o campo, para que elas ali exerçam a sua influência como sociedade de contraste. Está vendo? Como sociedade de contraste. Mostrando o evangelho que não só destrói o pecado, mas reconstrói a vida das pessoas. Precisamos sustentar missionários cada vez mais, despertar vocações cada vez mais, mas não podemos deixar de devolver o crente que aceitou Jesus para a cidade e para o campo, para que ele ali, como enviado de Deus, possa cumprir o papel de mostrar esse evangelho. Até quando? Jesus nos disse, ali eu peguei o finalzinho, né, desse desenho e coloquei ali, até que Jesus possa vir e transformar tudo de maneira completa. Aqui está o desenho, vocês vão receber isso aí também, tá, de maneira completa. Então nós precisamos, queridos irmãos, ter a consciência do que Jesus disse e saber como aplicar isso no nosso viver diário, nas nossas vidas, nas nossas ovelhas. Em João 12, 45, 14, 9, Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai.
significando que quem nos vê exercendo a nossa profissão, dirigindo o carro, entre os vizinhos, no nosso lar, no nosso matrimônio, com os filhos, com os amigos, na universidade, deverá ver Deus. Deverá ver os atributos de Deus por meio das minhas práticas de vida. É a santidade agora prática no mundo. Sede santos porque eu sou santo. Cada um de nós é um elo entre Deus e o mundo, entre o mundo e Deus, para que as pessoas possam conhecer de fato o que é o Evangelho. O Evangelho não é só um conjunto de doutrinas, um conjunto de práticas eclesiásticas, é essencialmente vida santa no altar de Deus que precisa ser demonstrada ao mundo. É importante que nós venhamos a compreender isso. O reflexo, portanto, da santidade de Deus por meio de nossa experiência, nossos atos, nossas decisões, é uma santidade ativa e contagiante. Um dos livros que vou indicar para vocês, do Michael Gorin, que está em português, a Igreja Missional na Bíblia, ele tem um desenho simples, mostrei há uns 20 dias para ele, o que pudermos avançar em si. É chamado de 3 movimentos do povo de Deus. Olha só, levamos as pessoas a Cristo para que elas aceitem o Evangelho, vivam como povo de Deus. Dizemos para elas assim, é o seguinte, espera Jesus chegar, a vida é assim mesmo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Isso é correto, nem se atemorize, é correto. Mas isso é um pedaço da história bíblica. Mas nós dizemos, aceita Jesus e espera Jesus um dia chegar. Enfatizamos um evangelho jurídico, salvação, expiação, justificação e escatológico, projetamos para o futuro. Não mostramos, como Paulo diz, nunca deixei de anunciar todo o evangelho de Deus. Vamos tentar nesses 3 movimentos mostrar isso. Esquecemos o 1. Quando aceitamos a Jesus, se para Deus não tem atalho, por que nós queremos ter um atalho e levar as pessoas para frente? Temos que voltar. Prometi falar sobre isso com vocês ontem, quando citei 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é membro da igreja, não é isso? 5º evangelho. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O verbo, a palavra grega é nova criação, novo ser. Quando você estuda 1 Coríntios capítulo 15, gente, é um texto fantástico, entre outros. Esse texto mostra o primeiro Adão, que foi Adão. Que ele chama de primeiro homem, no grego é anthropos, é o primeiro ser humano. Depois ele fala que Jesus é o segundo ser humano, anthropos, segunda raça humana. Adão é o primeiro Adão. Se Adão é o primeiro Adão e o primeiro homem, Jesus é o segundo homem, Jesus é qual Adão? No último. É o que Paulo fala. Depois do último vem quem? Ninguém. Jesus encerra a raça adâmica para começar uma nova raça, a nova raça deste novo ser que é Deus, dando início ao conceito de nova criação, novo ser. Interessante, né? Detalhezinhos na Bíblia que nos ajudam muito. Então, ao voltar para trás, eu usei uma palavra que os antigos vão saber, né? Rebobinar, tá? Os mais jovens, eu estou falando aqui da fita de vídeo, tá? Fita de áudio, não sei se vocês sabem o que é, né? Mais jovem, não estou brincando com vocês, tá? Eu sei que vocês sabem. Rebobinar a vida, voltar no começo, para partir dali, reconstruir por meio da palavra de Deus. Eu disse, voltando ao início, rebobinando a vida, em inglês é backward, assumindo nossa origem, reexistir. Quando eu aceito Jesus, eu não estou ganhando meramente um bilhete de ônibus para o céu, eu começo a reexistir. Eu começo a desistir da minha vida humana para reexistir para a vida a partir da palavra de Deus. Aí sim eu posso avançar. Aí eu vou falar do passo 2. Assumindo os valores do plano da criação.
esperançando a volta de Jesus, avançando ao nosso destino, projetando o futuro, um forward que dizemos no inglês. Mas falta uma coisa, nessa visão que estamos chamando de missional: devolver o crente para a vida. Que significa nada mais, nada menos do que levar a pessoa a manifestar a vida, o outward, sair de dentro para fora. Mundo sem Cristo, contra a cultura que mostramos ontem, contra a cultura cristã versus a idolatria cultural. Vivendo os valores do plano de Deus, engajamento em direção ao mundo. Atos 1:8 com Mateus 28, 19 e 20. Ética e santidade responsiva. Quando devolvemos a pessoa para o mundo. E nesse movimento 3, como que podemos chamar? Olhem lá, sociedade de contraste. Antes de encerrar a minha palavra, meus desafios e provocações, eu precisaria ainda de mais um lance didático para explicar tudo isso. Como nós cristãos vamos ao mundo, viver no mundo. E aí eu aprendi, sendo provocado por alguém, a usar uma figura, a figura de uma mão. Quando eu disse que Jesus falou: quem me vê a mim vê o Pai, e esse é um desafio, quem me vê a mim no meu trabalho, onde estiver, ele está vendo Deus. Eu sou a Bíblia, como o Billy Graham disse, que as pessoas estão lendo. Eu pensei que poderíamos ser essa mão abençoadora, que Deus dá o desafio lá a Abraão, a mão abençoadora ao mundo. Nós somos instrumentos de Deus, missio Dei. A missão de Deus é dele, e eu vou ser instrumento dele para que essa missão se cumpra. Bom, bonito o desenho da mão, mas o que significa cada dedo? Primeiro dedo, eu quero uma pregação. Não para. A pregação. Mas a fé ativa, a ética responsiva ao exercer a minha profissão, seja como político, seja como juiz, seja como advogado, seja como médico, seja como pedreiro, dono de casa, estudante, utilizar os princípios de Deus. Ação no mundo como contracultura. Significa dizer que ao pertencer a movimentos em que eu exerço a minha profissão, minha atividade no mundo, se não sou pastor, e como pastor também, eu promover uma ação no mundo com a contracultura cristã, sem entrar em choque, mas dialogando para o mundo alternativas cristãs de vida, que fazem compatibilidade com o meu modo de ser e de existir de criação. Posso comer 10 quilos de picanha, 50% gordura, 50% carne? Pode. Nosso corpo tem especificações que nos levam a destruir o corpo numa condição dessa. Ontem se lembra que eu dei o exemplo da moto? Posso dar 300 por hora? Posso, mas vou destruir a minha vida de outros e da moto em si. Nossa vida, seja o corpo, seja a vida, tem limitações e vamos mostrar para o mundo essas limitações. A cultura de gênero já está mostrando para o mundo os desastres que estão acontecendo. Abortamento e tantas outras coisas. Olha agora, hein? Presença na sociedade, convivência intencional. Vocês usaram essa palavra. Vida relacional, ser bênção. Vocês viram o exemplo do projeto da água? O que tem a ver água com a salvação das pessoas? Nada. Só vai dar água para o povo, matar a sede. Tem muito a ver, muito a ver. Para mostrar o evangelho concreto que estamos vivendo, que se preocupa com as pessoas. Então lá no emprego, quando nós ensinamos o crente a essa mão, ele vai ser o melhor sal ali da região. Pode haver destruição naquele ambiente de trabalho, fofoca, maledicência, fake news, e ele vai ser o modelo de vida. Quem vai ser procurado nas horas de crise? Precisamos devolver isso para o crente. E o último dedo é o da generosidade, que se associa ali com a água, que é o exemplo em si. Somos a mão abençoadora de Deus ou a mão que não retida de Deus? É o desafio. Vamos concluindo nossos desafios, queridos irmãos, e dizer para vocês que o papel essencial da igreja não é agregar mais gente para o trabalho interno, mas formar discípulos para atuarem no mundo e ganhar o direito de serem ouvidos. Formar crentes não apenas para trabalhar e viver a dinâmica interna da igreja, precisamos urgentemente formar médicos, advogados, professores, juízes, pedreiros, para atuarem no mundo como sal e luz, formar embaixadores de Cristo para representar o reino de Deus, onde vivem
a vida dos obreiros, dos crentes assumindo os valores do Evangelho para integrar a fé e seu estilo de vida e trabalho, transformando a sociedade e a cultura em si. Nós temos ainda que entender que o discipulado na visão missional requer que discutamos os dilemas do mundo, que saibamos quais são os dilemas do mundo e quais são as respostas que o plano de Deus tem para sua diagnose e solução. Que sejamos mediadores de Deus no mundo, que a encarnação de Deus sejamos nós, que o mundo vai conhecer. Daí o discipulado intencional, nos tornarmos como Jesus, para que as pessoas possam se tornar como Jesus a partir do nosso modelo, 1 Coríntios 11:1. E em vez de discipulado ter como objetivo apenas acrescentar mais gente na igreja, será necessário mobilizar pessoas salvas para a transformação de sua vida e do mundo. Algumas frases para encerrarmos. Leslie Newbegin foi um homem de Deus que levou a igreja em meados do século passado, a ter que despertar-se para essa realidade. A forma como entendemos a vida humana depende de qual concepção temos da história da humanidade, qual a história real da qual a minha história de vida faz parte. Alasdair MacIntyre, ele disse: de que história eu faço parte, dando continuidade. Eu só consigo responder a pergunta o que é para eu fazer, se eu conseguir responder uma pergunta que lhe antecede: de que história eu faço parte? História da minha igreja ou história de Deus na minha igreja? Vamos ainda entender que John Carroll, ele diz: o declínio do cristianismo praticado no Ocidente é fácil de explicar. As igrejas cristãs têm falhado totalmente em sua tarefa principal: recontar a história da sua fundação de uma maneira que seja relevante a estes mundos. Prometi e cumpro agora. John Stott: não devemos perguntar o que há de errado no mundo. Esse diagnóstico já foi dado. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e a luz. Frase de Billy Graham que eu já citei: somos as Bíblias que o mundo está conhecendo. O texto de Paulo, aliás, o texto de Atos 17:6, esse que tem transtornado o mundo, chegaram até nós. Transtornado é uma palavra grega que, traduzida ao pé da letra, significa virar de perna para o ar. Revolucionar o mundo. O texto que eu citei ontem é o texto, no final, é o que eu cito hoje. Filipenses 2:15-16. Para vocês, que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandecerão como luz do mundo, preservando a palavra da vida. Ao receberem o material do pastor Sandro, vocês terão lá pelo menos 4 livros que vocês poderão adquirir e ler, que valerá muito a pena para promover uma revolução em sua vida. Que Deus, queridos irmãos, nos tire da nossa zona de conforto, até da nossa zona de conforto, tranquilinho no nosso monte da transfiguração, que às vezes é o templo no domingo. Nos coloque de volta lá no mundo. E voltemos aos domingos para adorar a Deus. Amém. Meus irmãos, às vezes a gente pensa assim, como poderia ter muito mais gente para ouvir tanta riqueza. Mas que bom que nós estamos aqui para ouvir toda essa riqueza. Louvado seja o Senhor pela vida de gente tão ungida, capacitada, para nos ensinar as verdades que nós precisamos ouvir, para provocar em nós uma revolução, nos reposicionar e seguirmos adiante com o que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Que Deus nos oportunize muitas e muitas outras vezes. O Senhor faz parte dessa família. O Senhor é bem-vindo aqui. Obrigado, querido irmão em Cristo. Que Deus lhe recompense poderosamente por ter dado o seu tempo para falar conosco aqui. Amém. Gerson, vem aqui. Damásio, vem aqui rapidinho. O Senhor prometeu que ia dar um livro para o pastor Gerson. Pode fazer isso aqui, né, para honrar esse querido amigo, irmão, e o Damásio vai orar para nos despedir. Enquanto eles chegam, eu vou pedir que assim que o pastor Damásio, superintendente, o novo, apesar de ser já uma barbinha branca, mas ele é novinho, viu gente? Ele é jovem.
né? Um homem guerreiro, evangelista, imparável no evangelismo. Ele é coordenador nacional também de evangelismo, que agora se chama Desenvolvimento da Igreja. Ele vai orar aqui daqui a pouquinho. Após a oração do pastor Damásio, as mulheres, por gentileza, fiquem aqui, porque vai ter um sorteio aqui, que a pastora Silvia vai conduzir, vai ser uma bênção, tá bom? E que eu vou pedir encarecidamente aos irmãos, que a gente vá, almoce, às 14 horas, a gente volta aqui para ter as palestras da tarde, vão ser um pouco mais curtas, nós queremos acabar ali pelas 16 horas, mais ou menos, para que a gente tenha um tempo ali para visitar a feira de ministérios. Tem muita coisa boa lá. Eu brinquei com os irmãos no começo, né, que ontem nós tivemos a maior oferta missionária ali no MNI, né, que foi o ingresso para assistir o jogo, né? A gente ficou empolgado, por isso que queremos reprisar o jogo hoje para levantar mais oferta ainda. Né, irmãos? Então é o seguinte, vá adquirir um livro, Santidade, Poder, tem o livro Meta Igreja, tem livros ali que o pastor Gerson trouxe também ali, e tem materiais dos estandes, tem o estande ali também do projeto Mirada do Amor, você deve ir lá para ajudar. Como eu expliquei aqui, a gente não está recolhendo a oferta dos irmãos, a tua oferta vai ser lá na feira de ministérios, para abençoar os ministérios que tem por esse Brasil todo, levado apoio, ajuda, amparo, treinamento, estratégia para as igrejas locais do nosso querido Brasil. Já presenteou? Vocês já aplaudiram por esse presente? Amém. Obrigado, viu? Pastor Damásio, nos conduza. Amém. Queridos, eu costumo fazer apenas o que se pede, mas o Sam falou que tinha que falar outra coisa antes de orar. E é muito bom apresentar depois dessa palavra. O pastor Lourenço começou falando que nós precisamos alcançar nossos amigos para Cristo. E nós temos esse privilégio de fazer isso. E nós temos uma ferramenta preciosa para nós ganharmos nossos amigos para Jesus. Com esta ferramenta, em um único momento, com 100 pessoas reunidas, nós falando de Jesus, 19 pessoas entregaram a vida para Jesus, num único momento. Eu tenho colocado na minha vida ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus a cada mês. E quando eu ganhei 19 num dia só, eu descansei, né? Mas não descanso. E esse cubo, ele é uma ferramenta preciosa para você colocar em prática o que foi falado hoje de manhã. E nós temos lá no estande para você adquirir e ganhar pelo menos, neste ano, você muitas pessoas para Jesus e mudar a vida delas. Amém? E nós temos uma ferramenta para cada igreja do Brasil. Milhões de pessoas, e podemos dizer bilhões no mundo, elas não podem acessar a palavra de Deus porque são analfabetas, outras não têm energia e outras não têm nada de internet. Mas a Renew, ela desenvolveu uma tecnologia que você pode alcançar pessoas na linguagem do coração dela, em qualquer lugar do mundo, mesmo em lugares que não tem energia, não tem internet. Ela desenvolveu um equipamento, o chamado Lightstream, que distribui mídia através desse equipamento em lugares que você possa colocar de forma estratégica. Aonde eu vou, eu levo esse equipamento comigo. E a Lightstream, ela está ofertando para cada igreja do Brasil esse equipamento. Cada igreja de Nazaré no Brasil. O superintendente pode ir lá no estande, vai pegar a quantidade de equipamento para a sua igreja, para o seu distrito, e entregar para a igreja local, organizada. E isso é um presente, é um brinde, é uma oferta de irmãos americanos, que oferta para o Brasil e para o mundo. E chegou em nossas mãos, e nós vamos abençoar a cada igreja do Brasil através da Lightstream. E nós louvamos a Deus por esses irmãos, essa empresa que faz isso, que é a Renew, né? Eu não sei falar igreja, mas é a Renew que faz isso. E você pode ir lá e pegar. Só para você ter uma ideia, e eu sei que tem um piloto aqui, eu depois quero até falar com ele sobre a respeito, né? Que de repente pode até, numa viagem longa, né, pelo menos em Manaus eu uso, né, no barco, né, 7, 10 horas, 2 dias, 5 dias de viagem, né, coloco no barco, todo mundo tem acesso a uma internet, Wi-Fi, né, para ver o filme Jesus lá. Você pode botar ali no filme, você pode botar uma mensagem, um louvor, um chamado, enfim. Então, no shopping, em lugares que você possa imaginar, você vai falar de Jesus de forma secreta e também de forma presencial, porque você pode conectar-se com a pessoa que está conectada ao aparelho.
Você pode ter uma conversa com ela, se assim a pessoa dá espaço. Querido, é uma ferramenta preciosa e muito abençoadora. E louvamos a Deus por essa ferramenta. Amém? Então, o superintendente pode pegar lá comigo, não paga nada, tá certo? E você pode adquirir esse cubo apenas ofertando, você não vai pagar também. Você vai dar uma oferta, esse cubo custa R$75 na internet. Você vai surpreender quando você chegar lá. Que oferta você vai dar? Claro, pode dar além disso, tá bom? Vamos orar? Fiquemos de pé. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela forma especial que o Senhor falou e tem falado em todo esse tempo aí aos nossos corações. Deus nos ajuda, Senhor, a sermos filhos obedientes a Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos pessoas, ó Deus, que vivamos de qualquer forma neste mundo, mas que possamos ser diferença neste mundo para que possamos assim transformar vidas. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida santa, Pai. Uma vida de santidade, Senhor, que não apenas venha a ser apenas um estilo de vida, mas que venha, Senhor, fazer com que outros possam observar no nosso trabalho, na nossa diversão, no nosso dia a dia, que a nossa vida pode impactar outros através do nosso viver santo. Oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe a cada dia. E desde já, Senhor, nós queremos estar debaixo da Tua graça e da Tua proteção, em nome de Jesus. Ó Deus, pedimos pelo alimento, Pai, que está logo mais servido. Ó Deus, que seja também ali abençoado, Senhor, para nós. E oramos a Ti agradecidos. Amém, Senhor, e amém. Obrigado, meu amigo, pastor Damásio. Sim, irmãos, todas as palestras que vocês estão ouvindo serão disponibilizadas para vocês. Ok? Eu vou criar um grupo ali no Telegram, você entra via link e você vai baixar todo ele. Tá ok? Mulheres, fiquem aqui para você concorrer aqui no seu sorteio.